Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, nessa mensagem dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. Este é o capítulo 20. No versículo 1 em diante está escrito: E aconteceu naqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade faz essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que ou não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Até aqui por enquanto. No começo desse capítulo é mostrado que, durante os dias em que o Senhor Jesus esteve em Jerusalém, ele esteve ensinando a sua doutrina ao povo e também anunciando a eles o Evangelho, para que as pessoas elas crescessem na sua pregação e fossem salvas por meio da fé. Os religiosos da época, tá, eles estavam incomodados com a presença de Cristo e com os ensinamentos dele. E por isso, eles decidiram tentar impedi-lo de realizar a obra de Deus. E abraçaram ele e queriam prová-lo diante de todo o povo que ele não é um profeta. Tá? Ele não vem de Deus, ele é simplesmente uma farsa. Tá? Então perguntaram, com que autoridade se faz isso? Ou quem é que deu essa autoridade? Eles queriam prová-lo que ele não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo. Mas então, o Senhor ele retribuiu a pergunta deles com outra pergunta. Tá? O batismo de João era do céu ou dos homens? Em um outro evangelho, o Senhor ele havia dado uma condição para responder a pergunta deles, se eles respondessem a dele. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer era que os fariseus eles dissessem diante das pessoas se João ele era um verdadeiro ou então um falso profeta. Os fariseus pensaram que eles dissessem do céu, que estava querendo dizer, se o batismo de João era de Deus, então por que eles não creram na pregação de João? Mas se eles dissessem que era dos homens, então eles estavam dizendo que João ele era um falso profeta, tá? Que não vinha de Deus. E se eles fizessem isso, eles seriam condenados pelo povo. Porque Israel acreditava que João Batista, tá? Ele era um verdadeiro profeta, ele vinha do Senhor. E com isso, para não cederem a Cristo, mas também para não serem apedrejados pelo povo, eles disseram que não sabiam a resposta. Tá? Embora ele já tivesse uma em mente. O Senhor ele não respondeu a pergunta deles. E nos versículos em diante, o Senhor ele contou uma parábola denunciando os pecados dos fariseus e contando a eles o juízo do que lhes sobrevirá. Ele diz, nos versículos 9 em diante está escrito: E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo-o os lavradores, arrazoaram entre eles, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim! Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles era essa parábola. Até aqui. O Senhor Jesus ele começou a contar a eles uma parábola.
O homem nessa vinha que plantou, na verdade, é Deus Pai, e a vinha é a Israel. Oh. Oh. O Senhor, ele estabeleceu o povo de Israel em sua terra. E por algum tempo, o Pai, ele se ausentou, pois depois que depois que o último profeta do Antigo Testamento falou, Deus ele ficou 400 anos em silêncio. E no tempo certo, o Senhor ele mandou alguns de seus servos nos falarem com os líderes religiosos da época, tá? Para que eles entregassem ao Senhor servos virtuosos, servos santos e tementes a Deus. Mas os religiosos da época, eles não estavam cumprindo os seus deveres. Eles não estavam pregando a palavra de Deus. Não estavam ensinando a lei do Senhor. O que eles estavam fazendo era pegando a palavra do Senhor e distorcendo ela para benefício próprio e prejuízo dos outros. Mostrando que a vida das pessoas que lhes foram confiadas estava prejudicada. Eles não tinham orientação e não conheciam. E tinham também, como posso dizer, não conheciam bem a Deus e não praticavam a palavra dele. O Senhor ele mandou um servo para que os líderes religiosos eles dessem sem frutos, mas eles espancaram o servo do Senhor que falou a palavra dele. Depois Deus ele mandou outro servo e fizeram o mesmo, feriram ele e também o expulsaram da sinagoga. Então chegou o tempo em que Deus ele mandaria o seu Filho amado, Jesus Cristo. Estou esperando que pelo menos com este, os fariseus, saduceus e escribas tivessem respeito por ele e ouvissem as suas palavras e fizessem o que ele falar. Mas então, quando os fariseus eles viram ao Senhor Jesus, eles sabiam que aquele homem ele era o Filho de Deus e eles queriam matá-lo para eles tomarem posse do reino de Deus. Eles acreditavam no reino do Senhor. E eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus, embora eles não crescem nisto. Eles mataram o Senhor porque eles precisavam era se arrepender de seus pecados e também crer em Jesus para entrar no reino dos céus. Mas eles não queriam fazer isto. Eles queriam entrar no céu do jeito deles, com a sua justiça própria. E por isso, eles mataram a Cristo para se apoderar do reino sem se arrepender de seus pecados. No versículo 15 é mostrado que eles expulsaram a Cristo da cidade de Jerusalém e o mataram. Então o Senhor eles fazem uma pergunta: o que o Senhor fará àqueles lavradores? Os fariseus eles disseram: irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Isso aqui está mostrando que Deus ele destruirá aqueles líderes religiosos que não estavam praticando a verdade, não estavam sendo justos e ensinando o caminho que leva a Deus. Quando os fariseus eles disseram isso, eles perceberam o que eles haviam feito. Aqueles lavradores, na verdade, o Senhor estava falando deles. E eles julgaram a si mesmos e deram a sua própria sentença. E por isso eles quiseram que não fosse assim, mas de outra maneira. Então o Senhor ele começou a falar com eles que a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Cristo ele é a pedra angular. Segundo o que é pesquisado, é a pedra que é o fundamento. É aquela que guia os construtores para fazerem um edifício. Jesus ele é a pedra angular da igreja. Como posso dizer? A igreja já precisa estar fundamentada nele e também em ser guiada pelo Senhor. O Senhor ele também declarou algumas das consequências do que acontecerá àqueles que pecarem contra ele, como também aqueles que forem condenados pelo Senhor Jesus. Quando os fariseus e os religiosos ouviram isto,
Eles que queriam pegar o Senhor e matar ele naquela mesma hora. Mas eles não fizeram isso porque eles tinham medo do povo. Porque todos eles acreditavam, Jesus é um profeta, tá? Se eles tocassem aquele homem, eles temiam serem condenados à morte. Meus irmãos, este aqui foi um vídeo um pouco curto, mas é até aqui que a parte 1 dessa mensagem. Se porventura vocês gostaram desse vídeo, ele também edificou a vocês, peço que também que apertem o botão de gostei e também inscrevam o seu comentário falando sobre esse vídeo. Se algum de vocês não é inscrito, se inscreva no canal e também compartilhe essa mensagem para nossos irmãos na fé e também para seus familiares e amigos. Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês e até a próxima, se Ele quiser.